Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Já se inscreveu no nosso canal? Já se inscreve aí para você ficar atento à nossa playlist, porque todo dia tem episódio inédito em que você vai poder saber sempre um pouquinho do que está rolando por aí. E para você saber o que está rolando por aí, nós vamos para a área do agronegócio. Nós vamos lá para atingir os produtores, porque se na cidade energia elétrica já é um problema para a gente, você imagina para quem planta, para quem garante aí o arroz, o feijão, o óleo aí na sua mesa. Para falar sobre isso, está aqui um especialista no assunto, que é o Diogo Vogel, que ele é engenheiro eletricista e é físico também, e ele vai dar um spoiler aí do que você, produtor, pode fazer para conseguir produzir e também economizar. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, obrigado pelo convite, Grace. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, o prazer é todo meu e eu agradeço você por ter vindo, porque são pequenos detalhes que só um especialista consegue ver um problema. Porque a gente olha o agro e vê o agro muito grande. O agro produz, o agro é gigante, mas você não sabe o perrengue que aquele produtor passa. Exatamente. Mato Grosso hoje é uma potência no agronegócio, né? E você sabia que a energia é um dos principais custos da fazenda e às vezes ela é ignorada nisso? E eles, por exemplo, eu passei um tempo com um produtor de irrigação. Fui assessora dele, foi parlamentar, e ele falava muito disso. Inclusive, ele anda trabalhando nisso junto à Energisa, porque é um problema para a irrigação a questão da energia. Assim, o estado é uma distância territorial enorme, né? As redes são bem longas e é um desafio até para a Energisa, né? Não defender a Energisa, mas explicando para a sociedade. É um desafio para a Energisa levar energia de qualidade em todos os cantos, né? O que acontece? Hoje o campo é uma indústria, né? A indústria não está na cidade mais, a indústria está no campo, né? E qual que é o sonho do produtor? Ter toda a qualidade de vida que ele tem na cidade, no campo. Tendo a energia de qualidade que ele tem na cidade, ter no campo também, para que ele consiga tocar suas atividades rurais, etc, né? E a energia é muito vinculada a isso, né? Então, o principal ponto que a gente traz é que para você ter uma energia de qualidade, você tem que vigorar o planejamento energético. Assim como o produtor faz o planejamento da lavoura, da safra, o que ele vai colher, quando ele vai plantar, o que ele vai plantar e quando ele vai colher, ele também tem que olhar a questão do planejamento energético de em que momentos ele vai usar mais energia em detrimento de outros, para ele fazer uma escala da sua produção. Então, você está querendo me dizer que o produtor, lá tem a safra, que né, tem até lançamento, tem festa, tem tudo. O produtor tem que ter esse planejamento, né? Tem um plano safra. Exato. Tinha que ter o plano energia também. Mais ou menos. O que eu digo é o seguinte, é que isso é comemorado porque você tem liberação de recursos, etc, né, no plano safra. Mas o que eu quero dizer é que, assim, todo produtor tem uma noção quais são os commodities que ele vai plantar naquele ano, sabe? Esse ano eu vou plantar feijão, não vou plantar feijão. Certo. Vou plantar safrinha, etc. Entendi. Então ele sabe que se ele vai fazer isso, em que período que ele vai fazer, correto? Né? Se ele vai plantar algodão, se não vai... Porque ele tem exatamente o período que ele pode plantar soja e milho. Aí ele calcula lá a semente, o adubo e tal. E a energia? A energia ele deixa para utilizar, assim como ele usa o diesel. Só que o diesel ele sabe fazer a conta do diesel. O diesel ele sabe fazer quantos litros de diesel ele precisa, né? O que ele consegue tocar na máquina dele, como que ele consegue ser mais eficiente. Da energia não. Na energia, eles, infelizmente, a maioria das vezes só utiliza. Assim como a gente usa na nossa casa, a gente só usa. Aí eu faço até uma pergunta / provocação. As pessoas não sabem ler sua conta de energia. Você mesmo, você sabe ler sua conta de energia? Pouquíssimo, viu? Pouquíssimo. Entendo pouquinha coisinha. E parece difícil, mas não é. Com pouca informação, você consegue entender aquelas linhas que apresentam na conta de energia e você consegue ter uma ideia melhor do que fazer, como fazer para economizar. São poucas dicas. Mas como que vai economizar, como que vai planejar, como que vai fazer um planejamento da energia? Porque assim, se a minha conta de luz vem alta esse mês e eu fiquei assustada, o que eu vou fazer a partir de agora? Não vou ligar o ar-condicionado, vou ligar o ventilador, vou evitar ficar com muita coisa ligada em tomada, sendo que eu não estou utilizando. Como que o produtor rural faz? Perfeito. Vamos pegar esse conceito de você eliminar alguns gastos desnecessários, vamos chamar assim, certo? Na questão do produtor, é exatamente isso. Vamos pensar. Existem horários que ele usa energia que ele financeiramente é 5 vezes mais o valor. Sai de 60 centavos aproximadamente para quase R$3.
Certo. Entendeu? Então, é um custo bem elevado, correto? E alguns produtores não sabem dessa diferença. Esse é um horário chamado de horário de ponta, das 5h30 da tarde às 8h30 da noite. Né? Então, alguns produtores não conhecem isso. Esse horário de ponta, no final de semana, ele não tem, ele é isento. Então, sábado e domingo você consegue trabalhar normal, que você não tem esse custo. A irrigação, ela tem um benefício chamado de horário reservado, das 9 da noite às 6 da manhã. Nesse horário, a tarifa de energia cai para 10 centavos. Olha. Então, olha a diferença. Durante o dia, nesse horário agora que nós estamos, 60 centavos. De noite, 5h30, 8h30, R$3 aproximadamente. Então, se eu for plantar feijão, posso ligar aquele, como que chama? O pivô de irrigação. Pivô à noite. Exato, esse é o horário ideal. Só que às vezes, na questão da lavoura, não é suficiente, porque ele tem um tempo de dar a volta, né? Isso o produtor sabe. Ele entende o pivô como ninguém. Ele sabe que não dá tempo, às vezes, do pivô dar a volta. E aí não tem, daí ele usa durante o dia. Tudo certo. O ponto é que às vezes ele não contrata essa energia suficiente para ele rodar em todo esse período. E aí, por ele não contratar essa energia, a gente chama de demanda contratada, ele paga multa por ultrapassagens. Ou às vezes acontece o contrário, ele fica com medo, contrata um valor alto e não usa 20%. E aí, a Energisa, né, conforme ela faz isso, porque existe uma regulamentação da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela estabelece. Olha, se você contratou X, você tem que usar, porque eu deixei de vender para outro cara. Certo? Então você vai ter que pagar por aquilo que você usou. E aí existe uma regra. A regra é simples. Tu tem que, em 12 meses, tu tem que usar 3 vezes no ano, né? Ou seja, em 3 meses, tu tem que usar o valor que você contratou. Senão você, depois de 12 meses, ela faz uma avaliação e ela te cobra uma multa. Essa multa é chamada de demanda complementar. Então, imagine um exemplo hipotético, né? Num período que eu não estou usando, o produtor coloca lá, tá tudo desligado, só o mínimo, ele coloca 30 kW. No período que ele usa, coloca 500, um exemplo. Só que durante o ano todo, ele usou no máximo 200. E essa diferença, como é que fica? Então, aí a Energisa vai cobrar, fala, opa, se eu usou 200, mas você contratou 500, eu poderia ter vendido 300 para alguém. Eu tive prejuízo. Exato. A Energisa vai dizer. Exato. E aí é automático. Aí não tem o que fazer. A regra é clara. Aí o produtor paga. Aí vem uma conta. E do nada, às vezes, vem uma conta para ele de R$100 mil num período que ele não está colhendo. Nossa. Sabe? Tipo assim, ele não está fazendo nada. Ele não, do nada. Por quê? Porque o período que vem não é um período que é arbitrário, é escolhido. É o período do aniversário do contrato. Esse aniversário do contrato é o dia que ligou a unidade consumidora. Então, tipo, liguei hoje, né? Agora em fevereiro, né? Então, daqui um ano que faz o ano em frente a fevereiro. Não é janeiro a janeiro, o janeiro a dezembro, como a gente olha. E a Energisa te dá essa resposta. É fácil, você perguntar, ela te fala essa resposta. Aí o produtor tem que olhar esses 12 meses para saber isso. Então, nesses 12 meses, ele atingindo 3 vezes, está tudo certo. Esse é o ponto. Então, o planejamento energético, que a gente fala, ele está vigorado a isso. Olha, parece óbvio, mas assim, faz muita diferença você saber certinho o mês que você vai utilizar e contratar isso. Muitas vezes a gente recomenda ao produtor colocar um valor intermediário, sabe? Ele começa a irrigar, por exemplo, não está irrigando todos os pivôs, ele contrata um patamar, nesse exemplo que eu dei de 500, ele coloca lá 300, por exemplo. Ele coloca um patamar intermediário. Aí ele já tem mais chance de utilizar aquele montante de energia. E isso é uma realidade em Mato Grosso. Perfeito. Todo produtor vive isso, Diogo. Todo produtor. Tá a gente fala mais de irrigação porque a irrigação é a atividade que mais demanda energia. Eu comento com às vezes as pessoas, né, que às vezes estão nos ouvindo que não entendem, tem pivô de irrigação que a capacidade de bomba é maior do que um município. Sei lá, para pegar Livramento, por exemplo. Na propriedade tem mais potência instalada de motor do que um município de Livramento, por exemplo, de captação de água. Tipo, toda a energia de Livramento é só para... Toda a bomba. Imagine a bomba drenando a água lá do rio para levar a água saneamento para a cidade. Então, que nem aqui nós temos a Águas Cuiabá, certo? Então, tem várias captações para levar a água a fornecer. Então, você tem uma bomba que drena a água do rio. É assim que funciona. Então, para irrigação, essa capacidade da bomba, às vezes, de algumas propriedades, é maior do que no município inteiro. Entendeu? Então, assim,
a necessidade energética é bem elevada. É bem entendeu? elevada. Então, ela tem que ser olhada com carinho. E igual você falou, né? Muita gente crucifica a Energisa, mas não é só a Energisa que tem esse problema. As empresas de telefonia também, porque Mato Grosso é um estado gigantesco, né? Uhum. E imagina, Colniza lá na ponta. Exatamente. E aí o produtor, a única renda daquela população é produzir. E Exatamente. como que trabalha com aquela energia? Sim, a energia, em alguns locais, infelizmente, ela chega precária, né? O Estado está tentando incentivar a fazer isso, a gente vê falar de alguns projetos de leis para isso. A Energisa também tenta fazer essa parte, porque assim, a Energisa tem interesse em levar energia, né? Quer vender, o né? business dela é vender energia, exato, né? Então, ela tem interesse de fazer isso. Só que, infelizmente, como ela é a ponta da lança, às vezes ela é crucificada. E, mais uma vez, eu não estou defendendo, não sou da Energisa, só estou esclarecendo alguns fatos, né? Que as pessoas às vezes não entendem, né? Ela te entende uma parte do negócio, né? Agora sim, você falou que o produtor ele não leva muito em consideração, né, o planejamento energético. Quando você fala planejamento energético, dá uma assustada, assim, de pensar, Ave Maria, gastar uma fortuna para ter esse planejamento energético. Como que faz? Na verdade, não é tão complexo, né? Assim, primeira coisa... Se eu quiser fazer um planejamento energético, para onde que eu vou? Tá. O ideal sempre é ele ter um especialista na área de energia para ele fazer interface com a Energisa. Porque a linguagem que a Energisa usa é uma linguagem técnica, né? Então, de nomenclaturas de engenharia, etc. Então, você precisa ter uma pessoa que entenda fazer isso. Mas o primeiro ponto do produtor é deixar claro como que vai funcionar lá o processo dele. Então, vamos olhar na questão da irrigação, que é um pouco mais simples de eu explicar. Pivô, em média, funciona 6 meses no ano. Em média, entendeu? Pode funcionar mais? Pode, mas em média, porque tem complemento, tem outras coisas, mas em média, assim, então você tem 6 meses que você não usa e 6 meses que você usa, certo? Então, nesse período que tu usa, quando você vai começar a usar, quando você vai começar... Aí o produtor, ele consegue ter um monte de acesso de informação, ele sabe se tem probabilidade de chover, quantos minutos que vai chover, tem todas as informações junto com ele ali. A maioria dos produtores tem isso. Então, ele já sabe, por exemplo, se, sei lá, janeiro, fevereiro, que é um mês tipicamente chuvoso, se ele vai precisar fazer um complemento com o pivô, certo? Então, se ele precisar usar o pivô, ele tem que ter um pouco de energia contratada para isso. Senão, ele vai pagar muito caro, porque ele vai utilizar algo no momento que ele não tem. Porque o contrato não está falando que ele vai usar energia em fevereiro, né? Então, o que é o planejamento? Primeira coisa é ele olhar e falar assim, olha, existe uma probabilidade de eu usar energia, por exemplo, em janeiro, fevereiro, que tipicamente eu não uso para o pivô. Então, eu vou deixar isso reservado a alguma coisa. Esse valor, alguma coisa, um especialista da área vai te ajudar a calcular. Olha, isso aqui eu vou usar, por exemplo, sei lá, 100 kW, 200 kW de energia dos 500 que eu usaria. Não, só 80. Esse valor exato, a gente na área a gente consegue ter umas métricas, a gente consegue estimar com base nessa informação. Então, esse seria um ponto ideal. O segundo ponto que a gente recomenda muito sabe que existe um ditado que tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né? Nos nossos negócios, nas empresas, a gente trabalha com o quê? Com indicador, não trabalha? Isso. Você trabalha com indicadores aqui, etc. Métricas, né? Pra Exato, saber. né? E como que você vai melhorar teu consumo de energia se você não sabe quanto você gasta? Ah, mas eu tenho lá o relógio da Energisa e tal. Realmente, você tem. Só que o relógio da Energisa, ele mede tudo. Aí, o que pode ser feito? Você pode colocar um medidor interno seu, né? Internamente. E esse medidor, você consegue saber quais são os locais que está gastando mais energia. Imagine, sei lá, você tem 3 pivôs. Qual pivô eu estou gastando mais energia? Será que tem algum motor que não está tão eficiente quanto o outro? Às vezes eu tenho um motor mais antigo, às vezes o motor ele sofreu um desgaste natural, que ele precisa ser reavaliado, refeito, rebobinado, enfim, alguma coisa assim do tipo que pode ser feito. Isso também vale para nossa casa, né? Eu comento muito, por exemplo, energia solar, né? A pessoa coloca energia solar e o que gera, o que ela consome, ela não vê essa conta. Ela tem que fazer essa conta manual. Você sabia que é assim? Bem, eu já tive contato. Entendeu? Então, por exemplo, você vai lá no medidor, ele vai ver só a diferença dos dois. Mas se você quer saber exatamente quanto você está consumindo, aí um segundo medidor que você pode adquirir, isso pode te ajudar.
Entendi. Entendeu? Olha, é muito interessante e a gente vai deixar o contato do Diogo aí no Instagram. Você produz conteúdo, né, Diogo? Estamos aí no caminho. Para você, porque economizar sempre é bom, né? E trabalhar com eficiência, melhor ainda, que é essa questão que ele está pontuando muito bem, que é essa questão de produzir, mas com eficiência, não, vou pagar tantos quilowatts de luz para a plantação. Não, peraí, tem um ponto que pode ser um pouco menos, tem um dia que pode ser um pouco menos. É isso que é o planejamento, é uma estratégia, né? Exatamente. Diogo? E repare que eu falei alguma coisa de investimento, a não ser o medidor. Não, você falou mais de economizar. Eu acho que o produtor... Exatamente, eu não falei... Porque assim, o produtor pensa que colocar energia solar na fazenda dele resolveu o problema. Não. Quando ele coloca energia solar, aí sim que ele tem que cuidar mais ainda. Porque às vezes... Ficar mais em cima. Porque assim, tem casos que eu conheço de produtores rurais que investiram alguns milhões de reais em usina solar no passado, onde o custo era mais elevado. E assim, hoje atende, sei lá, 60% da necessidade dele. Só 60%? Só 60%. Porque na época não foi olhado o crescimento exponencial da propriedade. Uma coisa é ele ter ciência disso. Não, eu tinha ciência disso. Outra coisa, às vezes ele não tem ciência disso. Às vezes ele confiou numa empresa que vendeu para ele e a empresa entendeu que era aquilo ali porque ela olhou para trás, mas ela não olhou para frente, ela não olhou uma previsão. Na nossa casa, a gente quando coloca energia solar, a gente já coloca um pouco a mais. Porque você vai ter um pouco mais de conforto, você vai usar mais o ar-condicionado, você vai fazer então na mesma coisa. Então, se você tem um pouco mais de energia, sem a questão de desperdiçar, na questão que vai tendo um crescimento natural, né? Então, tem propriedade, por exemplo, que a gente atende na consultoria, que quando começou, o cliente só tinha pivô. Hoje ele tem algodoeira e silo, por exemplo. Então, a necessidade energética é muito grande. E se você tem 3 operações que demandam energia no agronegócio, você tem uma usina que atende uma parte. E ele ainda está com o planejamento do pivô. Exatamente isso, né? Exatamente. E me pergunta muito, mas vale a pena a energia solar pro pivô? Aí o que acontece? A gestão de energia faz valer a pena. Por quê? Durante a noite, né, os 10 centavos não vale a pena. Porque, para te ter uma noção de valor, na tua casa, aqui, a gente gasta em média R$1 por quilowatt. Certo. A gente é categorizado como um grupo B. Tá? É uma nomenclatura que a ANEEL dá. No cliente do agro, ele é grupo A. Então, ele tem uma diferença nessas questões. Ele tem que contratar energia. Nosso, não. É como a gente falasse na questão... Eu dou o exemplo do celular pós-pago e pré-pago. Né? Antigamente, o celular era a linha, tu tinha um contrato que tu tinha que usar esse negócio. Mesmo se você ligasse ou não ligasse para ninguém, tu tinha que pagar. E o que você ligasse, você pagava mais os minutos. Então, e o pré-pago, não. Tu tinha aquele valor, gastou e tudo certo, né? Entendeu? Então, a mesma coisa na nossa energia, na nossa casa, né? Você coloca lá um valor, você usa e você paga pelo que você usou e acabou. Se você não usar, paga a taxa mínima, o bando cortar e tá tudo certo. No caso, lá no cliente grupo A, não é simples ele desligar. Ele não consegue desligar igual na nossa casa, sabe? Eu vou desligar. Ele tem um período que ele tem que avisar com 6 meses de antecedência, etc. Mas voltando pro ponto que interessa. Então, assim, se ele fizer lá só essa usina e não olhar para isso, vai acontecer o quê? Vai começar a crescer a necessidade dele e não vai ter a viabilidade. O caso do pivô é interessante o quê? Ele fazer uma gestão dos créditos de energia, se ele tiver usina solar. Então, ele atende primeiro as unidades consumidoras que ele gaste R$1, porque às vezes ele tem escritório, sede, etc. Certo. Depois as que gastam 60 centavos. E se sobrar alguma coisa, caso sobre, ele vai para os 10 centavos. Porque os 10 centavos é interessante ele pagar os 10 centavos. É mais barato ele pagar, ele abater numa conta de 60 e os 10 centavos ele pagar. Então, ele faz isso fazendo, a gente chama de gestão de crédito de energia, distribuindo os créditos. Aí manda o percentual de quantos por cento do que gerou vai para a sanidade do pivô, quantos que vai para a algodoeira, quantos que vai para o armazém. O que mais utiliza, sem sombra de dúvida, assim, quantidade é a algodoeira, porque a algodoeira ela gasta um valor bem alto em 4 meses, que é o tempo de trabalho. Nossa. E, para você ter uma noção em valor, tem cliente nosso que gasta 500 mil a fatura de energia de algodoeira. Só sem pivô, só o... Uma algodoeira sem energia solar, sem nada, uma fatura, R$500 mil.
de um mês, 500, 600 mil reais. Caramba. Só pra ter uma noção. Então, assim, aí às vezes, o que tem que fazer? Ele tem que gerar energia ao longo de um tempo, ele vai acumulando essa energia para abatendo quando ele usa. Então, às vezes, ele tem que, se a algodoeira do cliente é grande, ele faz uma usina que gere, por exemplo, a usina gera 12 meses. Então, a reserva 8 meses, ela vai guardando 8 meses, mais os 4 meses que ela trabalha para conseguir abater. E às vezes falta, dependendo da operação falta. Porque a necessidade energética é bem elevada nisso. Certo. Diogo, eu adorei conversar com você. Você abriu minha cabeça para algumas coisas que a gente fica aqui. Você que é o especialista lá no campo, que sabe o que rola. E a gente vai deixar o seu Instagram para as pessoas acompanharem seu conteúdo. E você que é produtor, comenta aqui quanto que você está pagando de luz aí, só para a gente ter uma ideia, né, Diogo? E assim como na virada de 2024 para 2025, o pessoal faz a listinha lá das metas, né? Nosso especialista aqui está dizendo que tem que ter A energia também tem que caminhar junto. Tem que ter um planejamento, né, Diogo? Isso mesmo. Tipo, economizar menos energia, fazer um plano, contratar um profissional para traduzir tudo isso, viu? Porque isso mesmo. Tem que ser uma pessoa Mas entendida. O nosso ponto, assim, a gente não quer que o produtor seja refém do profissional. Pelo contrário. Que ele aprenda, né? Por isso que a gente está nessa agora geração de gerar conteúdo e tal, porque a gente quer desenvolver no produtor a consciência energética. A gente quer que ele aprenda, porque eu trato isso aí igual ao médico. Você vai no médico, se você revelar teu sintoma, ele consegue te diagnosticar mais fácil. Mas às vezes, se você não sabe qual que é a sua dor, como é que você vai saber o teu diagnóstico correto? Sim. Então, nossa ideia é ensinar o produtor a ter o próprio diagnóstico e, a partir disso, ele procurar uma solução que melhor encaixe na vida dele. Tá aí. E olha, obrigada você pela audiência. Segue a gente aí nas redes sociais, segue o Diogo lá e também se inscreve no canal, tá? Não esquece que às vezes você assiste e não se inscreve e aí a gente não fica mais juntinho. E até o próximo programa, hein? Tchau!